Já pararam para pensar que cada pensamento, cada sensação, cada movimento que a gente faz é, na verdade, movido por minúsculos pulsos elétricos? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar na bioeletrogênese, que é essa capacidade incrível das nossas células, principalmente dos neurônios, de gerar a própria eletricidade. É, basicamente, a linguagem do nosso sistema nervoso. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa com uma analogia bem simples para pegar a ideia. Depois, vamos conhecer as peças desse quebra-cabeça, o kit elétrico da célula. Daí, a gente entende como o neurônio fica em seu estado de repouso, para então mergulhar no evento principal, o potencial de ação. E por fim, vamos descobrir como esses sinais codificam mensagens tão complexas. Essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a biologia consegue transformar algo físico, como um toque, ou algo abstrato, como um pensamento, numa corrente elétrica que viaja pelo corpo numa velocidade impressionante? É, sem dúvida, um dos processos mais elegantes e fundamentais de toda a vida. Ok, vamos lá. Antes da gente entrar de cabeça na biologia, vamos usar uma analogia bem visual, bem simples, para entender os dois conceitos mais importantes aqui: o que é potencial e o que é corrente. Imagina só, dois tanques de água, um do lado do outro, ligados por um cano. Se o nível da água nos dois for exatamente o mesmo, o que acontece? Nada. A água não vai para lugar nenhum, não tem um fluxo real. Isso acontece porque não existe uma diferença de pressão, ou seja, de potencial. O sistema está em equilíbrio. Agora, olha a mágica acontecendo. A gente coloca uma barreira no meio e enche um tanque bem mais que o outro. O que a gente criou aqui? Uma diferença. E essa diferença de nível mantida pela barreira armazena energia. É exatamente isso que a gente chama de potencial. Tá ali, pronto para ser usado. E o pulo do gato é este. No momento em que a gente tira a barreira, toda aquela energia guardada é liberada e a água flui com força. Esse movimento é a corrente. É exatamente essa lógica que o neurônio usa. Ele cria uma diferença de potencial elétrico e, na hora certa, abre um caminho para as cargas se moverem. Certo, agora que a gente já entendeu a física por trás da analogia, vamos conhecer o elenco de personagens moleculares, as pecinhas que o neurônio usa para montar esse circuito elétrico incrível. Basicamente, são 5 protagonistas. Primeiro, a membrana celular, que é a nossa barreira. Depois, os íons, como o sódio e potássio, que são as nossas partículas de água com carga elétrica. Temos a bomba de sódio-potássio, que é o motor que trabalha sem parar para criar a diferença de nível. Os canais iônicos, que são os portões que se abrem e fecham. E, muito importante, os ânions, que são proteínas com carga negativa presas lá dentro da célula, ajudando a deixar o interior negativo. Essa bomba é um motorzinho molecular espetacular. Ela gasta energia da célula para fazer um trabalho bem específico. Joga 3 íons positivos de sódio para fora e, na troca, puxa só 2 íons positivos de potássio para dentro. Percebe o desequilíbrio? A cada ciclo, a célula perde uma carga positiva. Repita isso milhões de vezes e pronto, você criou a diferença de potencial. Tá, mas e os canais? Como eles sabem quem deixar passar? A sacada aqui é genial. Não é só o tamanho do íon sozinho que conta, mas o tamanho dele junto com a capa de moléculas de água que ele atrai. O sódio, por ser menorzinho, atrai mais água e se encaixa perfeitamente em canais mais estreitos. Já o potássio, que é maior e atrai menos água, passa por canais mais largos, que são grandes demais para o sódio hidratado conseguir interagir direito. É um filtro perfeito. Muito bem. Com todos esses componentes trabalhando, vamos ver como eles criam o estado padrão do neurônio, o que a gente chama de potencial de repouso. Guardem bem este número, menos 75 milivolts. Esse sinal de menos é a chave. Ele significa que, em seu estado normal, descansando, o interior do neurônio é bem mais negativo do que o lado de fora. É como uma mola comprimida, cheia de energia potencial, só esperando o momento certo para entrar em ação. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente o porquê. Dê uma olhada nas colunas intracelular e extracelular. É gritante, né? Olha a concentração gigante de potássio e de ânions negativos dentro da célula. E, em contrapartida, lá fora tem uma avalanche de sódio e cloreto. Essa distribuição super desigual, mantida o tempo todo pela bomba, é a fonte de todo o potencial elétrico. Então, por que exatamente menos 75? É que, em repouso, a membrana do neurônio é cheia de canais de vazamento que deixam o potássio passar livremente. E como tem muito mais potássio dentro do que fora, a tendência natural dele é sair. E cada íon de potássio que é positivo que sai, deixa o lado de dentro um pouquinho mais negativo.
É esse vazamento constante que estabiliza a voltagem nesse valor. Agora sim, vamos para o prato principal. Vamos ver como aquele estado de repouso, calminho, é totalmente invertido para que o neurônio possa de fato mandar um sinal. Preparem-se para o potencial de ação. O potencial de ação é o disparo do neurônio. A lógica é tudo ou nada. Ou seja, ou ele não acontece, ou ele acontece com força total, sempre com a mesma intensidade. É um pulso elétrico que vai se regenerando ao longo do caminho para viajar longas distâncias sem perder o fôlego. Pensem nisso como uma coreografia molecular perfeita. Chega um estímulo que atinge o limiar e, pronto, os canais de sódio se abrem numa velocidade incrível. O sódio inunda a célula e a voltagem dispara lá para cima, ficando positiva. Logo em seguida, esses canais de sódio se fecham e os de potássio, um pouco mais lentos, se abrem. O potássio sai correndo e a voltagem despenca de novo. Tem até um pequeno mergulho extra, a hiperpolarização, antes que a bomba organize a casa e volte tudo ao normal. E só para ter uma noção do tamanho dessa virada de jogo, lembrem que, em repouso, a membrana adora deixar o potássio passar. Mas, durante o pico do potencial de ação, como essa citação mostra, a lógica se inverte completamente. A membrana se torna talvez umas 1000 vezes mais permeável ao sódio. É essa abertura massiva dos portões de sódio que causa aquela subida vertiginosa na voltagem. Certo, mas isso leva a uma questão fundamental, né? Se todo disparo, todo potencial de ação tem o mesmo tamanho, a mesma altura, como o cérebro sabe a diferença entre um toque leve e um aperto de mão forte? Como a intensidade da informação é codificada? Acontece que o neurônio é esperto. Ele usa 2 tipos de sinais. Ali perto do corpo da célula, onde ele recebe os estímulos, ele usa sinais graduados, cujo tamanho varia. São como sussurros locais. Mas para mandar a mensagem final para uma longa distância, pelo axônio, ele converte essa informação em potenciais de ação, que são como gritos padronizados, altos e claros, para garantir que a mensagem chegue intacta lá na outra ponta. E aqui está a grande resposta. O ponto crucial é este. Um estímulo mais forte não gera um pulso elétrico maior. Ele gera mais pulsos por segundo. A linguagem do cérebro é baseada em frequência, não em volume. Um vento forte no rosto se traduz numa rajada de disparos neuronais. Uma brisa leve em apenas alguns disparos bem espaçados. Isso nos deixa com uma última pergunta, para a gente pensar. Se a moeda elétrica é sempre a mesma, esse pulso, tudo ou nada, como é que a gente tem experiências tão diferentes como ver uma cor, ouvir uma música ou sentir um cheiro? Bom, a resposta aí já não está mais no sinal em si, mas sim no caminho que ele percorre no cérebro. Mas isso já é uma história para uma próxima análise. E se essa nossa conversa ajudou a desvendar um pouco desse mistério, não se esqueçam de seguir e avaliar nosso perfil no Spotify. Isso ajuda demais a gente a divulgar nosso trabalho. Muito obrigada pela companhia.